Vamos iniciar a aula do Genesis Scarf e para começar eu estou demonstrando para vocês a diferença de tamanho da agulha de crochê tradicional com a agulha de crochê tunisiano. Temos dois modelos de agulha de crochê tunisiano, ambas de bambu, porém uma é só de bambu e esse segundo modelo ela tem essa parte alongada, um cordãozinho de plástico com esse finalzinho, esse botão que segura o fio de não escapar. Eu teci o Genesis Scarf utilizando dois fios, que são esses que eu estou mostrando para vocês, da marca MyPZ. Então, temos um Chunky Kid Mohair e um arame merino. O Chunky Kid é esse peludinho, que eu estou mostrando agora. E o merino é essa lã um pouco mais grossa, arame merino, ambas da marca MyPZ. E agora vamos iniciar a nossa aula. Nós iniciaremos com um cordão de correntes, a gente vai tecer com a agulha de crochê tradicional. Até aqui nenhum segredo, cordão de correntes, acredito que todo mundo já saiba fazer. A quantidade de correntes vai depender do quanto você quer de largura para o seu cachecol. Não tem um número certo, vai dar largura que você quiser. Lembrando que a gente vai dividir ele no meio, vai fazer frente e verso, então precisa ser um cordão bem longo. Ao finalizar o cordão de correntes, a gente faz uma correntinha a mais para virar o trabalho. E a gente vai fazer agora a próxima carreira de pontos baixos pegando nessas calotinhas, esses calombinhos que ficam atrás da corrente. A gente pula esse primeiro, porque é da última corrente feita, só pra gente girar, e iniciamos no segundo, fazendo pontos baixos nesses calombinhos, virando a correntinha para baixo, do jeito que eu estou demonstrando no vídeo. Eu gosto de fazer desse jeito, porque me dá mais segurança, não ficam aqueles buracos na alça da corrente e assim o trabalho fica mais bem acabado. Com a corrente virada para baixo, depois para fazer acabamento nessas partes também, ao finalizar a peça, é muito mais fácil. Então, além de trazer uma segurança, ser um acabamento mais bem feito, nos auxilia depois quando formos tecer os pontos de acabamento. E é assim que fica bem mais bonito, bem melhor do que só pegar na alça da corrente. E seguimos fazendo até o final da carreira os pontos baixos pegos nos calombinhos atrás das correntinhas. Finalizando essa carreira, esse é o resultado, as correntinhas viradas para baixo. E lembrem de deixar a mão sempre muito relaxada para produzir esses pontos. Vamos girar o trabalho e começar a próxima carreira agora com crochê tunisiano. Trocamos a agulha e iniciaremos a executar o ponto do crochê tunisiano. Nós vamos inserir a agulha em todo espaço entre a cabeça dos pontos baixos da carreira anterior. Laçamos ali o fio e esse ponto ele continua na agulha do jeito que eu estou demonstrando no vídeo. Ele é bem simples e bem prazeroso de fazer. Esse é o ponto básico do crochê tunisiano e ao final dele ele vai lembrar um ponto tradicional de tricô. Ele tem o mesmo aspecto. Então não tem segredo, é só inserir a agulha entre os espaçamentos de cabeça dos pontos baixos da carreira anterior, laçar o fio e manter esses pontos na agulha. É por isso que a agulha de crochê tunisiano é longa, porque os pontos eles ficam na agulha. Chegamos ao final da carreira, estamos fazendo os dois últimos pontos, lembrando de não pular nenhum ponto baixo, inclusive o primeiro feito ali é muito importante. E agora a gente vai fechar esses pontos, então é sempre uma carreira de ida e uma carreira de volta, quando a gente tá executando a técnica do crochê tunisiano. O primeiro ponto ele sempre vai fechar uma alcinha sozinha, como eu te mostrei agora. E os próximos pontos serão fechados sempre de duas em duas alcinhas.
do jeito que eu estou demonstrando. Então, é laçar o fio na agulha e fechar 2 alcinhas de cada vez, para cada laçada que a gente fizer na agulha. Vamos fazer dessa forma até o final da carreira. Estamos chegando então ao final da carreira e temos ali as 2 últimas alcinhas que a gente vai fechar, encerrando então essa carreira. E esse é o resultado da primeira carreira de crochê tunisiano. Esse designer, gente, eu desenvolvi mesclando um pouquinho de crochê tunisiano com o crochê tradicional. Então, agora a próxima carreira vai ser de novo de pontos baixos com a agulha de crochê tradicional, ok? Ponto baixo não tem segredo, voltamos com a agulha com a qual já estamos acostumadas, né? E a gente vai inserir essa agulha entre as alcinhas, então muita atenção nessa parte. Você insere a agulha entre as alcinhas e faz um ponto baixo e seguiremos assim até o final da carreira. Então prestem bastante atenção na forma que eu estou fazendo para vocês executarem da mesma forma. Ao chegar ao final dessa carreira, a gente vai dar uma conferidinha se não pulou nenhuma alcinha, inclusive a última. A última alcinha, ela fica assim, meio de ladinho, e a gente tem que inserir a agulha com bastante atenção, pegando a alcinha da frente e a de trás, e fazer o último ponto baixo dessa carreira. E esse vai ser o aspecto da trama até esse ponto da execução do projeto. Agora a gente vai virar o trabalho e iniciar a próxima carreira de ponto tunisiano, como já fizemos na carreira anterior de crochê tunisiano. Então, seguiremos da mesma forma, inserindo a agulha em todos os espaços de cabeça dos pontos baixos da carreira anterior, mantendo os pontos ali na agulha e seguindo assim até o final da carreira. Chegamos então ao final, confere se não pulou nenhum ponto e vamos agora fechar os pontos, né? Então lembrem-se que o primeiro fecha sempre uma alcinha e a partir do segundo são 2 alcinhas juntas até o final da carreira. Estamos então chegando ao final dessa carreira e nós não faremos mais nada por enquanto com o crochê tradicional. A gente vai seguir só no crochê tunisiano, crescendo esse cachecol para cima. Esse é o aspecto até o momento da trama, é o barrado do cachecol e a parte da frente do cachecol. Ali para vocês verem como fica a parte das correntinhas, né? Eu mostrei para vocês. E agora, gente, não tem segredo. As carreiras vão ser todas iguais até atingir o comprimento que vocês querem. A gente vai inserir a agulha entre as alcinhas, como eu estou demonstrando no vídeo, manter os pontos ali na agulha e fazer as carreiras de ida e vinda, sendo a ida laçando o fio por entre as alcinhas e a carreira de volta fechando os pontos, como eu já demonstrei nas carreiras anteriores. Não tem segredo, como eu falei, é um ponto muito prazeroso, uma técnica muito prazerosa de executar e não tem também uma quantidade de carreiras demarcada. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, o importante é vocês crescerem esse cachecol até o tamanho
que vocês quiserem. E atenção sempre ao último ponto da carreira, de pegar as alcinhas tanto da frente quanto de trás para fazer a lateral muito bem feita, que depois vai nos ajudar na hora de fechar o cachecol. Então, é isso. Agora sigam tecendo o ponto do crochê tunisiano até atingir a altura desejada. Esse é um ponto que ele tem um aspecto, uma trama muito bonita. Então, a frente ela vai fazendo esse desenho e essa vai ser a parte de trás, que não vai ficar visível porque depois a gente vai costurar esse cachecol, deixando essa parte de trás para dentro. E aqui, depois que eu já cresci uma quantidade considerável, que eu já atingi a altura desejada do meu cachecol, eu tô demonstrando para vocês o desenho da trama e agora a gente vai fazer o barrado exatamente como a gente fez no início. Então, vamos voltar com a agulha de crochê tradicional e fazer os pontos baixos dentro das alcinhas dos pontos de crochê tunisiano que fizemos por último. Então, ponto baixo dentro de cada alcinha, com atenção pegando em todas as alcinhas até o final dessa carreira. E aí faremos mais uma carreira de crochê tunisiano e mais uma carreira de ponto baixo, para ficar igualzinho o barrado que a gente fez inicialmente. Finalizado o barrado, não cortamos o fio, porque agora a gente vai fazer a costura do nosso cachecol. Então, a gente vai juntar as duas laterais e nós vamos costurar essa lateral. Muita atenção a essa parte, deixem a mão bem relaxada, façam esses pontos folgados para a gente não deixar essa peça torta com pontos estreitos demais, apertados demais. Então, primeiro a gente insere a agulha ali naquele primeiro ponto naquele primeiro ponto baixo, né, da última carreira. A gente passa
o fio, né, dessa forma que eu estou demonstrando no vídeo. E vamos iniciar então a costurar, sempre pegando uma alcinha de cada lado das laterais, laçando o fio e fazendo um ponto baixíssimo. E vocês vão ver como que vai ficar o resultado. Então, atenção essa parte, peguem sempre uma alcinha de cada lateral e contem. Vão contando para ser da mesma carreira das duas laterais, para vocês não costurarem esse cachecol torto, ok? Então, atenção a essa parte, façam com calma, com a mão relaxada e leve, porque essa costura não pode ser tensa. Finalizada a costura, vamos agora fazer os pontos de acabamento por toda a lateral do cachecol. Então, esse é o resultado da costura, o ponto fica muito semelhante à trama do crochê tunisiano e a gente vai jogar essa costura agora para a lateral do cachecol, da forma que eu estou fazendo. A gente vai começar a tecer o ponto de acabamento por toda a lateral do cachecol, começando pelo barrado. E ali a gente aproveita para fechar também as pontas do cachecol. Então, essa costura tá para lateral, dobrem ele bem certinho, bem organizado para ele não ficar torto. E vamos começar a fazer então todos os pontos aí dessa lateral inteira do cachecol, aproveitando para fechar também as pontas. A gente começou ali com uma correntinha e a gente vai inserir nos pontos baixos ali do barrado, tanto de um lado quanto do outro. A gente insere a agulha, laça o fio e faz um ponto baixíssimo, em seguida uma correntinha. Vamos pro ponto em seguida, o ponto baixo em seguida, e fazemos a mesma coisa, de uma lateral até a outra. Assim a gente vai fechando o barrado, a ponta do cachecol e sempre seguindo essa sequência de pontos. Um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E ele dá esse aspecto muito bonito de zigue-zague, fica um ponto todo zigue-zague, então fica um acabamento bem bonito, eu gosto muito. E a gente vai fazer essa sequência de pontos por toda a lateral do cachecol, então bastante atenção na forma que eu estou demonstrando do vídeo esse acabamento. Fazer esse ponto em toda a lateral, essa sequência de pontos em toda a lateral, deixa o cachecol bem acabado e bem firminho também. Então, não é uma peça que fica torta ou que depois pode ir entortando por conta do ponto de acabamento. Então, a carreira que vocês decidem, que estiver ali na lateral, na qual vocês forem seguindo, inserindo a agulha e fazendo os pontos baixíssimos e as correntinhas, vocês se mantenham naquela carreira. Então, muita atenção para não começar em uma carreira, depois ir para outra e voltar, e com isso deixar o seu cachecol torto. Finalizada essa parte de acabamento, esse é o resultado. Vocês vão sentir como o cachecol fica bem firminho, fazendo os pontos nas laterais por toda a extensão do cachecol. Agora o fio a gente corta, dá um nozinho
e esconde ele ali dentro mesmo do cachecol, como eu vou demonstrar para vocês. Nessa parte iniciaremos então o último ponto de acabamento do cachecol. Eu estou fazendo essa parte de acabamento com fio merino bem fininho e eu vou fazer pontos picôs por toda a lateral. Então, ponto picô consiste em 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha e depois um ponto baixíssimo ou ponto baixo, que vocês preferirem, para fixar o ponto picô no ponto de base seguinte. Então, eu começo pegando nessa carreira de pontos baixos, onde ficou o pezinho do ponto baixo ali do cachecol, e ali eu sigo aplicando o ponto picô por toda a extensão. Eu vou fazer esse ponto de acabamento nessa parte do barrado e também nas laterais, como eu vou demonstrar para vocês no vídeo. Então, bastante atenção essa parte. Ela é opcional, eu gosto muito de colocar ponto picô e colocar pontos menores de acabamento para deixar a peça mais bonita ainda e com mais detalhes. Então, por isso que eu escolhi fazer também esse acabamento na peça. Vocês vão ver o resultado, como ele fica lindo. Então, eu vou seguindo por toda a lateral. Ali tem a costura que a gente fez e eu tô fazendo na carreira logo abaixo da lateral os pontos picôs. Vocês também podem fazer com fio de seda, vai ficar lindíssimo. Finalizei todo o ponto picô pela extensão do cachecol. Eu amo esse resultado, fica muito bonito, enriquece muito a peça. E agora a gente vai aprender então a tecer a ovelha para aplicar no cachecol. Então, bora para a última parte do cachecol Genesis Scarf. O corpo da ovelha eu estou fazendo com fio de algodão preto e a gente começa com um círculo mágico. Eu faço meu círculo exatamente dessa forma que eu estou demonstrando no vídeo, insiro a agulha dentro do círculo e faço uma correntinha. Nessa primeira parte precisaremos fazer essa correntinha mais 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Feitos os 6 pontos baixos, vamos puxar o círculo mágico, fechar ele e a gente vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. A gente vai ignorar aquela primeira correntinha inicial. A gente faz o ponto baixíssimo e em seguida 3 correntinhas e faremos também um ponto alto no mesmo espaço onde a gente fez as 3 correntinhas. Os próximos pontos baixos da carreira anterior, nós faremos 3 pontos altos em cada um deles. Então, essa carreira consiste agora em fazer 3 pontos altos em cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos às 3 correntinhas iniciais. Chegando então na correntinha inicial, nós faremos um último ponto alto no mesmo espaço onde fizemos as 3 correntinhas iniciais. E assim finalizaremos essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha.
Feito o ponto baixíssimo e encerrando essa carreira, vamos para a carreira seguinte. Iniciaremos com 4 correntinhas, porque essa será a orelha da ovelha. Então, feitas as 4 correntinhas, saltamos a última correntinha feita e fazemos um ponto baixo na segunda correntinha. Então, um ponto baixo na segunda correntinha e 2 meios pontos altos nas 2 correntinhas seguintes. E essa é a orelha da ovelha. Após o segundo meio ponto alto, faremos um ponto baixíssimo no mesmo local onde iniciamos com as 4 correntinhas. Em seguida, faremos 5 pontos baixos nos pontos seguintes. Após feito o 5º ponto baixo, faremos a segunda orelha. Novamente, 4 correntinhas, um ponto baixo na segunda correntinha e 2 meio pontos altos nas 2 correntinhas em seguidas. E após isso, faremos um ponto baixíssimo no mesmo local aonde fizemos o 5º ponto baixo. Feito o ponto baixíssimo, seguiremos novamente com 5 pontos baixos nos próximos pontos. Feitos os 5 pontos baixos, iniciaremos agora a perna da ovelha. São 8 correntinhas, 8 ou 10, vocês vão escolher o comprimento melhor da perninha da sua ovelha. Eu fiz 8, saltei 2 correntinhas e na terceira eu faço um meio ponto alto e seguirei fazendo meios pontos altos por todas as correntinhas seguintes até a base. Feitos os meios pontos altos, a gente faz um ponto baixíssimo no mesmo local onde fizemos o ponto baixo e seguimos agora fazendo 2 pontos baixos nos pontos seguintes. E agora faremos a segunda perna da ovelha da mesma forma que fizemos a perna anterior. Finalizamos a segunda perna com o ponto baixíssimo no mesmo local onde fizemos o ponto baixo antes de iniciar a perninha e agora seguiremos com os pontos baixos até finalizar essa carreira. Ao chegar ali na orelhinha, que foi o primeiro ponto que a gente fez essa carreira, a gente fecha com um ponto baixíssimo e uma correntinha e corta o fio e assim vai ficar pronto o corpinho da sua ovelha. Este então é o resultado do corpinho da ovelha e agora seguiremos fazendo a parte da lã da ovelhinha. Então eu mudei de fio, eu tô usando aquele mesmo merino que eu fiz o acabamento do cachecol para demonstrar para vocês. E aqui eu vou começar então com 3 correntinhas. Eu gosto de começar já no ponto ali do ladinho da orelha dela, tá, gente? Então aqui a gente vai fazer um ponto pipoca.
Então, após as 3 correntinhas, eu faço no mesmo local mais 4 pontos altos. E aí, eu vou fechar o ponto pipoca com um ponto baixíssimo. Como eu vou demonstrar para vocês, eu insiro a agulha na terceira correntinha que eu fiz ali no início da carreira, prendo o fio, prendo aquela laçada e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, 2 correntinhas e eu vou saltar um ponto de base e fazer mais um ponto pipoca. E eu vou seguir assim por toda a extensão do corpinho da ovelha, por toda essa carreira. Então, esse é o resultado dessa carreira, fazendo então um ponto pipoca, 2 correntinhas e saltando um ponto de base. Lembrando que quando a gente chegar ali na parte da orelhinha, a orelhinha fica para frente, as 2 correntinhas para trás, e na parte da perninha, a perninha que fica para trás e as 2 correntinhas entre um ponto pipoca e outro fica na frente. Agora eu vou encerrar essa carreira, são 2 correntinhas, e eu vou inserir a agulha ali na cabeça do primeiro ponto pipoca e fazer um ponto baixíssimo, e assim iniciar a carreira seguinte. Para essa segunda carreira do corpinho ali, né, dessa parte da lãzinha da ovelha, a gente vai seguir fazendo pontos pipocas de novo. Só que agora a gente vai fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca e também no espaçamento de 2 correntinhas entre um ponto e outro. A sequência vai ser a mesma. Um ponto pipoca feito ali com 5 pontos altos, fechados com um ponto baixíssimo, e 2 correntinhas entre um ponto pipoca e outro. Então, é assim que vai ficando o resultado, ponto pipoca sobre ponto pipoca e ponto pipoca ali no espaçamento da carreira anterior. Então, seguimos assim por toda essa carreira, por toda essa volta, sempre deixando a orelhinha para frente e a perninha para trás. Este, então, é o resultado até o momento da ovelhinha. E agora a gente vai fazer a última carreira, que é de pontos picôs. Então, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha e um ponto baixíssimo ali para fixar esse ponto picô na base. Então, a gente vai fazer ponto picô sobre ponto pipoca e ponto picô também ali no espaçamento de 2 correntinhas da carreira anterior. Faremos isso por toda a volta. Este, então, é o resultado do corpinho da nossa ovelhinha. É assim que fica a parte da frente. Na parte de trás, vocês vão ver que tem uns fiozinhos soltos aí que vocês vão cortar e esconder. E agora é só aplicar um narizinho, um olhinho, da forma que vocês quiserem finalizar essa ovelhinha. Aqui eu já costurei ela no cachecol, uma costura normal com fio e agulha. E este é o resultado do Jane's Scarf, desenvolvido por mim com muito amor e carinho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E essa é só a primeira peça da coleção Jane's, a minha ovelhinha italiana lindinha. E essas são as outras peças de cachecol que eu fiz também com a ovelhinha, tudo em crochê tunisiano e com os fios da mesma marca, da MyPZ, mudando ali só as cores. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo!